Estou aqui para ranquear com você todos os conteúdos de biologia que merecem a devida importância para a prova do Enem. Não importa se você está assistindo esse vídeo no começo do ano ou no final do ano, o meu intuito aqui é te passar esse ranqueamento com base nas incidências desses conteúdos dentro do Enem, para que você tenha um mapa completo para seguir e estudar de forma eficiente. Você pode encontrar por aí ranqueamentos que vão estar muito espalhados, muito desagrupados, que estão ali assuntos, né, isolados, onde você vai conseguir ver, mas você não entende o encadeamento, a sequência. E aqui eu quero trazer para você do jeitinho que está organizado aqui na minha plataforma de biologia, mas de uma forma também que, se você estuda pelo YouTube, se você estuda colocando esses nomes no Google, você vai conseguir, com o agrupamento desses conteúdos, achar listas de questões, achar vídeos, achar materiais de apoio e por aí vai. Então, isso que eu vou fazer com vocês aqui, esse ranqueamento vai te auxiliar nos estudos com certeza. Então, vamos nessa, olha só. Quando a gente pega os conteúdos de biologia, nós precisamos entender em primeira instância o quê? Quais são os top assuntos, ou seja, aqueles assuntos que com certeza vão estar na prova de biologia e você não pode perder essas questões. Então, esses conteúdos que eu vou listar nessa tarjinha de top assuntos são aqueles que você precisa estudar e precisa chegar na prova bem. E olha só o que eu vou te dizer. Nós vamos colocar aí em torno de 4 a 5 conteúdos e esses conteúdos perfazem 70% da prova de biologia, de 9 a 10 questões. Então, olha só, com 4 assuntos, tu matar 10 questões de biologia na prova, isso é o ouro da biologia. Então, se você está comigo, comenta aí embaixo, hashtag ouro da biologia e vem comigo. Primeiro conteúdo, o de maior incidência, uma incidência de 33% dentro da prova do Enem, é o conteúdo de ecologia. Então, ecologia é um conteúdo top assuntos de nível mais elevado, porque você vai ter aí 33% de todas as questões do Enem fazendo parte deste grupo aqui. Quando você pega ecologia, você vai ter aí dentro ecologia ambiental, que é o cargo-chefe de ecologia dentro da prova de biologia, carregando aí muitas vezes 3, 4 questões de uma mesma prova, já aconteceu, sobre ecologia ambiental. Você vai ter a parte dos ecossistemas, onde a gente estuda ali ciclos biogeoquímicos, biomas, tá? E cadeias alimentares de uma forma geral. Por que é interessante a gente agrupar isso dentro de um locus só, ecologia? Porque se eu começo a desmembrar aqui, você acha que vai ter um volume muito grande de conteúdos para estudar e, na verdade, a ecologia ela é muito objetiva, muito direta dentro daquilo que cai na prova do Enem. Então, rapidinho você consegue pegar esses conteúdos. E vou deixar aqui uma dica do prof para você. Começa o seu ano por ecologia. Primeiro, é o assunto que mais cai. Segundo, é muito fácil, é um assunto de fácil apreensão. Então você consegue pegar os conteúdos de uma forma muito rápida e consegue aplicar em listas de questões, em simulados, de uma forma muito eficiente também. Então você já mata um conteúdo que é fácil, sem gastar muita energia, porque você vai ter que dedicar tempo aí para física, para química, para matemática, que talvez seja o seu calo, e você já está ali avançando bastante no teu número de acertos e principalmente na tua TRI. Por quê? Porque a TRI vai priorizar as questões mais fáceis e ecologia, numa prova de ciências da natureza, sempre tem as questões mais fáceis. Na biologia, a gente nunca diz nunca e nunca diz sempre, porque sempre tem exceções. Mas quando a gente olha para a prova do Enem com relação à ecologia, quase sempre tudo é fácil, beleza? Então são questões que você não pode perder. Em segundo lugar, dentro aqui da parte de ecologia, se você me vê olhando aqui para o lado é porque eu estou aqui com material de apoio com todas essas incidências, então eu estou sempre pegando para cá e jogando para cá. Então a gente, quem sabe, faz ao vivo, né? Então vamos embora. O segundo top assunto que a gente pode trazer para cá é talvez a cereja do bolo junto com a ecologia, que é a parte de fisiologia, pessoal. Então, fisiologia, 15% de recorrência nas provas do Enem. Então a gente tem aqui um material que é bastante extenso e com um grau de dificuldade até acentuado. Por quê, gente? Porque quando nós entendemos a fisiologia de uma forma completa e encadeada, a gente vai ver que a fisiologia ela tem muitos detalhes. Mas eu gosto de passar muito para os meus alunos o seguinte: nós precisamos entender o macro do funcionamento. Tranquilo? Nós precisamos entender como é a cadência desses principais sistemas. E é muito comum dentro de ranqueamentos como esse você ver as pessoas desmembrando os sistemas para que você estude sistemas de forma separada. Só que um sistema vai depender do outro.
muitas vezes não adianta eu entender o sistema, por exemplo, excretor, que acaba caindo de forma recorrente, sem entender o sistema circulatório, porque um vai estar diretamente linkado ao outro. O sistema imunológico, professor, o sistema imunológico ele precisa de um entendimento básico em quê? No sistema circulatório também, por causa do sangue, do tecido sanguíneo. Então é muito importante você ter essa visão agrupada. Então qual é o assunto que mais cai? Fisiologia de uma forma geral. Então dentro desse assunto, quais são aqueles que eu posso desmembrar? Aí a gente vai olhar para sistema imunológico, a gente vai olhar para sistema circulatório, para sistema excretor, que são aqueles que têm um maior nível de recorrência dentro deste grande grupo. Terceiro assunto que pode entrar aqui nesse top para a gente não deixar para depois, para a gente garantir essas principais questões. O terceiro deles é nada mais, nada menos do que biologia celular. Aí você pode se perguntar, professor, é a famosa citologia? E aí eu vou quebrar aqui um pouco desses conceitos que a gente traz lá de fora para aqui para dentro. Biologia celular é mais abrangente do que meramente citologia. A citologia ela consiste no estudo apenas da anatomia celular. É quando eu olho para os componentes e a função desses componentes, única e exclusivamente. Quando eu estou falando, gente, de uma biologia celular, eu estou procurando muito mais do que isso. Eu estou procurando funcionamento, encadeamento, tá certo? A gente já parte para o nível de fisiologia a nível celular. Então a biologia da célula é algo muito mais completo e está bastante presente nas nossas provas do Enem. Então quando você vem ali, entendendo ecologia, entendendo fisiologia, biologia celular, a gente vai ver que esses assuntos perfazem um grande grupo da prova de biologia. Você pode estar se perguntando, professor, então eu estudo nessa ordem? Calma que a ordem eu vou te dizer no final da aula. Aqui eu estou falando sobre grau de incidência. Essa ordem aí é de grau de incidência. Cai mais ecologia, depois fisiologia, e aí vem biologia celular com um pouco menos de questões do que essas duas. Em quarto lugar, a gente vai trazer um assunto que está muito presente no mundo como um todo, no nosso mundo contemporâneo, que é a parte de biotecnologia. A biotecnologia ela tem trazido um número crescente de questões dentro da prova do Enem. Então, olha só, 4 assuntos que você não pode deixar de lado. Esses 4 assuntos vale a pena você gastar tempo, esses 4 assuntos vale a pena você investir para entender, consolidar também, ou seja, mostrar para o teu cérebro que aquele conteúdo é importante, porque você vai precisar muito dele, e esses 4 conteúdos vão trazer aí um número de questões da tua prova que vai ficar em torno de 9 a 10 questões. Gente, é muita coisa. De uma prova de biologia que tem aí em torno de 15 questões, você ter 10 dentro de 4 assuntos, isso daqui é estudo inteligente, tá? O que muita gente não entende. Você já está saindo na frente da sua concorrência só por ter acesso a esse material. Tranquilo? Então agora a gente vai para a parte de garimpo leve. O que é o garimpo leve, professor? Seriam aqueles assuntos que, batidos esses assuntos top 4 aí, vamos dizer, que vão perfazer um grande número da tua prova. O garimpo leve seria aqueles outros assuntos na sequência onde você vai conseguir, vai precisar ter um tempo, né, de dedicação X, mas que vai ser leve de você conseguir entender, consolidar e conseguir aplicar nas questões. Então são assuntos que você vai aumentar o seu número de acertos com um esforço um pouco mais leve do que aqueles que são mais demorados ou aqueles que só as pessoas que querem medicina precisam chegar lá para ter um grande diferencial na sua prova. Então, o que seria esse garimpo leve para você ficar ligado, ficar ligada? Vem comigo, olha só. Um garimpo leve seria, por exemplo, um assunto de parasitologia. Então, quando a gente pensa na parasitologia, nós estamos falando aí das principais doenças que são cobradas dentro das provas. Então, muitas pessoas pensam que o garimpo leve vai estar associado a algo que é fácil de aprender. Não é que é fácil de aprender, mas que toma pouco tempo de aprendizado e que você consegue fazer isso de forma eficiente e ainda perfaz uma boa quantidade de questões da tua prova. Parasitologia, por vezes, vem com uma questão ou 2 questões, tá certo? Então, parasitologia, doenças, né, as principais doenças que têm uma epidemiologia muito grande, principalmente no Brasil, elas vão ser tratadas dentro da prova do Enem e a gente precisa estar ligado nelas. Por que é um garimpo?
Imagina que o garimpo é o quê? Você tem que ter um esforço ali para expor aquelas pedras preciosas que estão ali no solo, nos rios e assim por diante. Então você vai precisar de um esforço específico para poder trazer esse conhecimento à tona e consolidar ele. Mas não vai ser tão pesado, vai ser um garimpo leve, beleza? Então o que é que você está conseguindo entender com isso? Que para estudar as doenças vai requerer um esforço seu. Por quê? São 4 pontos que a gente precisa lembrar na hora de resolver questões do Enem sobre doenças. Você precisa saber quem é o causador, se essa doença é vetorizada ou não, conhecer o ciclo de vida e as ações profiláticas e ou tratamentos relacionados com essas doenças. Então isso daqui requer um esforço, mas não é tão pesado assim para você ter um entendimento mais completo dessa situação, tá? Da transmissão e assim por diante. Então é um garimpo que eu considero importantíssimo para já dar aquele aumento nos teus acertos dentro da prova de ciência da natureza, especificamente na prova de biologia. Que outras matérias você pode incluir aqui dentro do garimpo leve, que vão ter uma recorrência significativa? Tem 1 ou 2 questões, a depender do ano do Enem e da vontade dos criadores do INEP, mas que você vai precisar de um esforço mínimo para conseguir entender e sedimentar esse conceito na tua cabeça. Então vou colocar aqui os 3 logo de uma vez, porque são assuntos muito tranquilos de serem estudados e você pode ficar me olhando de cara feia, mas eu já vou explicar por que eu estou colocando eles aqui, certo? Então olha só, nós podemos trazer aqui para essa conversa ninguém mais, ninguém menos do que o nosso amigo Charles Darwin com a evolução. Nós podemos trazer aqui para esse jogo também a parte de botânica e nós podemos trazer aqui o reino animal também. Gente, são assuntos que têm um grau de dificuldade mínimo, tem uma recorrência mínima e muitas das vezes são assuntos que não são muito cobrados ou não são cobrados num nível muito alto. Então é um garimpo que você consegue ali garantir 1, 2 questões a depender do Enem e da exploração desses assuntos e que não vai ser um esforço muito grande de você estar estudando esses conteúdos. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, professor, botânica, para cima de mim? Gente, botânica não é difícil. Se você acha botânica difícil, é porque você nunca teve aula de botânica comigo, tá? Então, muito da dificuldade de botânica é a má identificação que as pessoas têm com essa matéria, e isso eu atribuo muito à forma como ela foi ensinada. Tranquilo? Então, botânica não é um assunto difícil. Pode ser um assunto aí um pouco extenso, um pouco detalhista, mas não é muito difícil para você conseguir o que é necessário para resolver questões. O Enem não quer que você seja um botânico, uma botânica. Ele quer que você seja um bom resolutor de questões. Apenas isso. Com a evolução, a gente tem ali a base da biologia. Muitas coisas a gente consegue compreender dentro da biologia estudando evolução. Mas não é um assunto que tem uma recorrência muito grande no Enem. Por isso ele vai ser um garimpo leve para você. Até porque assistindo 2, 3 aulas ali, 4 no máximo, você já consegue ter acesso aos principais conceitos de evolução que serão suficientes para você garantir aí as questões que vão aparecer dentro dos vestibulares ou do Enem que você vai fazer futuramente, beleza? O reino animal eu deixo aqui como garimpo leve também, porque é muito difícil ter um Enem que cobre muito ele. Então, no máximo, ele tem ali uma questão, 2 questões quando o Enem está empolgado com o reino animal. E não é um assunto muito difícil. Tem muitos detalhes, mas se você maratonar da forma certa, tipo um Netflix, você consegue pegar aí muitas informações que vão ser úteis na hora da resolução das questões. Tranquilo? Só para eu dar uma palhinha aqui para vocês, quando a gente pega, por exemplo, a plataforma da A-Mentoria, se você perceber aqui, olha só, eu estou abrindo o ouro da plataforma para vocês, aqui a nossa plataforma de biologia aqui dentro da M Academy. Você vai perceber que os módulos de botânica e reino animal são os últimos do ano. Ó. Dos nossos 35 módulos, eles são os 4 últimos. Por quê, gente? Porque a incidência é bem menor e sendo menor, a gente vai explorar aquilo que vai fazer o diferencial. Só aquilo que é importante para você conseguir garantir essas questões dentro desse garimpo leve. Tá pegando a ideia? Vem comigo. Garimpo demorado. O que é um garimpo demorado? Se a gente pegou a informação de que um garimpo é
ter um esforço significativo para expor aquelas pedras preciosas que estão escondidas ali, e essas pedras preciosas seriam os conhecimentos dessa matéria, a gente teria aqui um esforço um pouco mais elevado do que o garimpo leve, e que só faria sentido a gente gastar tempo e esforço aqui para aumentar o número de acertos das questões com esses assuntos, se a gente já está dominando bem esses 4 que eu coloquei acima. Então, quais seriam aqueles que estão inclusos com relação também à incidência dentro do garimpo demorado? Seriam genética molecular, metabolismo energético e bioquímica. Vamos trazer aqui um por um e a gente vai discutindo sobre eles. Então, o primeiro deles seria a genética molecular. E aí eu vou colocar aqui a genética como garimpo demorado. Quando a gente pensa na genética, ela tem 2 vieses. A gente tem a genética mendeliana e a genética molecular. Então, a genética mendeliana e molecular, ela vai trazer um nível de dificuldade de compreensão um pouco maior. Por que eu agrupo as duas juntas? Porque fica muito mais fácil. Olha só, isso aqui é uma dica de estudo, tá? Fica muito mais fácil de você entender a parte de Mendel, então toda aquela questão dos alelos, dos genes e assim por diante, se você tem uma boa compreensão do que é DNA, do que é RNA, do que é proteína, qual a cascata de replicação, transcrição e tradução e assim por diante. Então, tudo isso, principalmente você pegar essas informações, essas peças do quebra-cabeça, para organizar isso de forma significativa e eficiente e conseguir, né, construir um conhecimento conjunto da genética molecular com a genética mendeliana, leva um tempo e um esforço específico. Mas esse esforço específico, com certeza, vai te trazer uma compreensão maior e vai te ajudar a garantir ali uma questão, 2 questões, dependendo do Enem. Então, sempre quando tem genética mendeliana na prova ou genética molecular, são questões de nível médio para difícil. Então, já é difícil você entender um pouco disso, ainda mais trazer a congruência entre esses conceitos que muitas vezes são trabalhados separados, mas que fazem parte do mesmo entendimento, e você vai ter aí questões que também têm um nível um pouco mais elevado. Então a gente chega nesse nível aí somente depois de ter passado pelos top assuntos e do garimpo leve. Então é muito importante que você tenha essa noção sobre esse garimpo mais demorado, mas que com certeza vai trazer um diferencial para o teu número de acertos. Saindo da genética, a gente traz a bioquímica básica. Apesar de ser básica, muitas pessoas têm dificuldade e pelo grau de química que tem dentro desse conteúdo, a dificuldade dos alunos muitas vezes nem é com a parte biológica, mas sim com a parte química. Então aqui a gente vai trabalhar muito sobre compostos orgânicos, sobre funções orgânicas, sobre reações químicas. Então isso pode ser uma dificuldade para o aluno e tornar esse garimpo um pouco mais demorado, porque ele já tem dificuldade em química, certo? Então, pensando nisso, você tem que avaliar para você se existe essa dificuldade. E se existe essa dificuldade, vai ser um garimpo que você vai fazer de forma mais demorada, apenas se você já está bem garantido nos outros conteúdos. Por quê? Bioquímica básica, bioquímica pura, é muito difícil de cair no Enem. Quando cai é uma questão ou não cai, certo? Então seria ali um diferencial para o teu número de acertos, mas que ia requerer de você um esforço um pouco maior, principalmente porque você precisa dominar bem a química que está envolvida. Tranquilo? Quando a gente pensa em todos esses 3 grupos, você tem aqui um grande panorama de como é construída a prova do Enem. Então, se você domina esses 10 conteúdos, se você foca o seu ano muitas vezes, professor, eu comecei a estudar, o ano já tinha andado um pouco, né? Ou então comecei no meio do ano, ou então estou vendo isso aqui só na revisão. Se você foca nesses 10 assuntos, você tem uma alta probabilidade de você ter um número significativo de acertos, se isso aqui for bem trabalhado. Então pega essa ideia e guarda no seu coração. Chegamos agora no grupo de só medicina. O que é isso? Depois de dominar esses 10 conteúdos, que uma pessoa que está tentando medicina, não sei se você tem essa pretensão, mas se tem, aqui está o ouro para você trazer a diferença para o seu nível de acertos. É o que, gente? Eu acerto sempre as questões mais fáceis, eu acerto essas que têm a maior incidência, então agora eu vou dar o complemento. Acertar essas questões que aparecem na prova raramente ou no nível de incidência menor, mas que tem um nível mais elevado, de forma coerente, vai elevar a tua TRI.
Então, quando a gente pega esses conteúdos que só quem pretende esses cursos que tem que ter uma nota mais alta, a gente vai ver que eles têm tanto um nível de dificuldade e entendimento maior, quanto eles são abordados em questões de forma também mais difícil. E aí, quando eu começar a colocar eles aqui, você vai entender. Embriologia, por exemplo, é um deles. Embriologia, muitos alunos têm dificuldade. É de fato um pouco difícil de você conseguir entender todas as etapas, os nomes difíceis do desenvolvimento embrionário. E quando cai uma questão sobre embriologia, ela tem um nível muito mais elevado. Seja pela dificuldade dos termos e dos componentes que surgem, ou seja pela dificuldade de interpretação, de você conhecer os detalhes do processo. Então, embriologia é um diferencial para quem está querendo medicina. Tanto para cá quanto para o futuro. Depois que você entrar na universidade, essa base que você construir aqui vai te acompanhar nas provas lá dentro da universidade. Histologia também se torna, ok? Se torna aqui a parte de só medicina, porque é um assunto que tem uma complexidade muito grande, porque quando cai você precisa dominar os conceitos para que você consiga classificar, para que você consiga identificar. Então, de fato, quem está tentando medicina, que tem uma rotina de estudos um pouco mais intensa e extensa, vai ter tempo para trabalhar esses conteúdos que são abordados de forma mais difícil. E por último, a cereja do bolo, que é o metabolismo energético. Esse conteúdo ele tem uma incidência até significativa, que ficaria em torno ali das incidências do garimpo leve, vem com 1, 2 questões, até 3 questões, quando aparece no Enem questões sobre respiração celular e fotossíntese, mas que tem um nível de dificuldade elevado, porque é difícil você compreender a totalidade do processo de ciclo de Krebs, ciclo de Calvin-Benson, as etapas nucleares, as etapas membranares e assim por diante, toda aquela parte de oxirredução que acontece tanto na respiração celular quanto na fotossíntese, tudo isso tem uma riqueza muito grande de detalhes. Então é um conteúdo que requer um empenho muito significativo para o estudo dele, certo? E não é fácil. Tanto não é fácil para o Enem, quanto não é fácil na universidade. Se você acha metabolismo energético difícil aqui para o Enem, quando você chegar na universidade, o professor de bioquímica metabólica vai destrinchar esse processo ainda mais. Os alunos da mentoria não têm esse problema, porque aqui a gente já trabalha um nível de detalhamento significativo para o Enem, com aquilo que você precisa, nada de ficar querendo que o aluno seja um especialista em metabolismo energético, não, mas aquilo que você precisa e que vai servir de base para você entrar lá na frente. Recebi outro dia desse um feedback de uma das nossas alunas que passou no curso de medicina, estava na aula de bioquímica e mandou uma foto. Professor, nem anotei o que a professora falou, porque eu já tinha anotado no meu caderno de estudos para o Enem. Então, olha só o nível, né, de estudo que a gente tem aqui dentro e que você precisa para conseguir compreender esse conteúdo. Não é nada demais, nada estratosférico de outro mundo, mas requer uma atenção. E principalmente porque vai ser ali, ó, a virada de chave onde você consegue potencializar a sua nota, trazendo o quê? Trazendo um nível de acertos mais alto de uma questão mais difícil, que se foi acertada junto com uma questão mais fácil, olha só a coerência, eu tenho uma progressão de conteúdos, uma progressão de entendimento, o Enem entende isso e a gente vai trazer aí o que, gente? Vai trazer uma TRI mais alta. E por fim, você tem aqui os 3 assuntos, certo? Que você pode deixar ali na aba de perda de tempo. Gente, isso daqui realmente é perda de tempo, especialmente se você está pensando aí em estudar para o Enem, está um pouco atrasado e etc. Com certeza isso daqui vai ser uma perda de tempo. Por quê? Porque esses assuntos, além de ter uma recorrência baixíssima, eles não são muito cobrados dentro dos conceitos de biologia. Em que sentido, professor? No sentido de, eu preciso desses conteúdos para entender outros? Não. Então, são realmente perda de tempo. Protistas, não cai nenhuma questão no Enem. Ah, professor, mas tem questão com protozoário, tem questão com alga. Vamos lá, questões que aparecem em algas muito provavelmente são questões que estão relacionadas com ecologia, seja ambiental, seja a parte de ecossistemas com as relações ecológicas. Taxonomia. Taxonomia está diretamente relacionada à classificação dos seres vivos.
Pode cair uma questão ou outra, mas sempre que cai taxonomia ou filogenia na prova do Enem, ela está associada a algum dos outros conteúdos. Vai te pedir mais conceitos de reino animal, de botânica, de evolução, do que propriamente taxonomia. E microbiologia, professor? Aparece na prova. Vírus, bactérias aparecem. Mas em que sentido esses três queridões aparecem aí na prova? Do ponto de vista das doenças. Então, quando a gente tem as doenças sendo aqui trabalhadas, elas vão entrar no conceito de parasitologia e não na parte de microbiologia. O que seria, portanto, professor, a microbiologia? A microbiologia seria nada mais, nada menos a parte de você entender as características desses micro-organismos. Então, a parte de entender a vida de cada um deles, né? Os componentes que formam cada um deles, a forma reprodutiva de cada um deles. E muitas vezes o Enem não está preocupado com isso, ele está preocupado com os vieses patogênicos desses indivíduos. Então, vai ser abordado dentro do viés de doenças. Tranquilo? Então, esses assuntos você pode... professor, eu estou sem tempo, é melhor focar em qual? Melhor focar nos outros que eu trouxe aqui para você, especialmente os top assuntos e o garimpo leve. Vamos lá, professor, qual seria aqui para a gente finalizar a nossa ordem dos conteúdos que eu preciso ver? Começa com ecologia, gasta pouca energia, conteúdo fácil, vai te motivar porque você está trazendo acertos para a tua mente e dizer assim, estou progredindo, isso é importantíssimo. Pega biologia celular, porque você vai entender os pormenores da célula para depois entender a parte de fisiologia. E aí você vem com a parte de biotecnologia, onde a gente tenta entender os aspectos e descobertas científicas que potencializam os seres vivos. Aí você chega no garimpo leve. Pega evolução, depois de evolução, aplica os conceitos de evolução na parte de reino animal, na parte de botânica. Por fim, você vai pegar ali parasitologia. Entender cada doença e aqueles 4 pontos que eu citei para você. Quem causa, quem transmite, como é o seu ciclo e o que pode ser feito para evitar a contaminação, a transmissão. São os principais pontos. Dá para você trabalhar desmembrado assim, tranquilo? Confia no prof. A gente aqui já teve várias aprovações e, gente, teve gente que só estudou esses 8 assuntos aí e teve um nível de acertos exorbitante e passou. Porque o que importa é fazer a prova e estudar com estratégia, com eficiência, tranquilo? Depois você chega na parte de garimpo demorado. Vê a parte de bioquímica básica para você conseguir entender os componentes orgânicos que estão envolvidos, principalmente a parte de ácidos nucleicos, e aí você entra em genética e vai embora sem medo de ser feliz. Por fim, você pega ali a cascatazinha de embriologia e histologia. Entenda primeiro como se desenvolve, para depois entender quais são os tecidos e qual a função de cada um deles. Metabolismo energético você pode trabalhar separadinho aí no final de tudo. E aqueles que não interferem tanto, perda de tempo, deixa de lado. Se você tiver tempo de sobra, você vai fazer simulado dos outros, beleza? E no simulado você vai ter aí algumas questões que podem aparecer desses conteúdos. Aí você assiste uma resolução em vídeo, vê um gabarito comentado, e isso já vai ser suficiente para esses assuntos que te fazem perder tempo. Não tem por que você dedicar horas de estudo para esses conteúdos. Tranquilo? Então aqui a gente conseguiu ranquear todos os conteúdos e te entregar a parte da cereja do bolo. E como eu te mostrei, eu quero voltar aqui para você ver a nossa organização dentro da plataforma. É exatamente estruturado como eu te mostrei, nessa ordem. Veja que o primeiro conteúdo é o de ecologia, já trazendo esse entendimento para você. Se você ainda não é aluno da gente aqui na mentoria, tá perdendo tempo. Clica no link aqui embaixo que eu tô te esperando dentro da M Academy. Cheiro no coração, ama a biologia e até a próxima. Valeu!